Salmos de número 1. Assim diz a palavra do Senhor: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beiras de águas correntes, dá o fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento e nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por este culto. Obrigado porque nós já tivemos a oportunidade de louvar o Teu nome, de orar uns aos outros, orar pelos casais. Te agradecemos por este momento onde a Tua palavra será exposta. E peço que o Senhor me use apenas como uma simples ferramenta, ferramenta nas Tuas mãos a ser usado pelo Senhor. Que não saia nada de mim, Pai, pois eu sou um simples homem que não tenho nada a oferecer a ninguém. Mas o Teu Santo Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então peço que o Senhor me use essa noite. Muito obrigado por tudo, essa oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Agora há pouco, no momento da oração, pelo casal Mara e Júnior, eu citei algo que faz parte da nossa mensagem dessa noite. Vocês concordam comigo que o mundo hoje é um mundo muito relativo a tudo? É um mundo muito relativista. Hoje nós vivemos em um mundo relativista. O que é um mundo relativista? Tudo é relativo. Hoje em dia não existe mais o certo e o errado. Hoje parece que o mundo... Obrigado. Hoje o sistema mundano funciona dessa forma. Hoje não existe tanto mais o certo e o errado. Não existe mais aquilo que era um princípio, hoje nem tanto é mais. Me parece que os valores foram se perdendo ao decorrer dos anos. Hoje de manhã eu preguei na Igreja Batista Cristo Salvo em São Roque, no dia do Jovem Batista. O tema deles lá do congresso é valores inegociáveis. E eu falei sobre Daniel. E exatamente os valores que antes eram inegociáveis, hoje têm sido negociados com frequência. Hoje nós vivemos em um mundo onde tudo é relativo, porque o que importa é ser feliz. Nada mais importa os padrões que Deus estabeleceu para a família, os padrões que Deus estabeleceu para o ser humano, tudo isso nada importa mais, porque cada um quer viver do jeito que quer, como bem entende, e já não existe mais o certo e não existe mais o errado. Agora, passando para o âmbito da religião, também não é diferente. Hoje nós temos 5 religiões chamadas as universais ou mundiais, as que predominam no planeta. São elas judaísmo, cristianismo, islamismo, budismo e hinduísmo. Cada uma delas prega um tipo de salvação. Cada uma delas prega uma forma de salvação e uma recompensa no porvir. Cada uma delas promete algo para os seus fiéis e seus seguidores. Hoje, se você fala que não concorda com a religião tal, você é acusado de ser intolerante porque você não pode dizer que a sua religião é correta. E nós vamos ver que o próprio Cristo se intitulou ser o único caminho e não um dos caminhos. Porque hoje tudo é relativo. Tudo é dependendo da visão em que as pessoas têm sobre determinada coisa. Tudo depende da ótica e da sua interpretação. Mas com Deus não funciona dessa forma. Esse salmo de número 1, ele não tem um escritor confirmado, ele não tem um autor confirmado, mas muitos atribuem ele a Davi. E ele escreveu esse salmo
para deixar muito claro que para Deus não existe o relativo. Para Deus não existe o meio termo. Para Deus não existe a neutralidade. Porque esse salmo bem curto nos ensina muitas lições acerca do ímpio e do justo. A Bíblia ainda assim continua afirmando que existe o ímpio e existe o justo e cada um deles terão um futuro. É isso que a palavra de Deus prega. O primeiro versículo, acompanhe comigo com as suas Bíblias abertas. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e não se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Esse texto ele começa dizendo sobre quem é feliz, ou em outras palavras, quem é um bem-aventurado. E esse primeiro versículo já nos apresenta 3 características de quem realmente é um bem-aventurado, de quem realmente é feliz, e não é uma felicidade que o mundo aí fora prega, não é uma felicidade que o mundo aí fora oferece, não é nenhuma outra fonte que o mundo aí fora dá, porque Jesus disse: aquele que experimentar da água que eu lhe der, nunca mais terá sede de novo. Então só existe uma fonte que mata a sua sede, e essa fonte é Jesus. E ele diz, começa com 3 coisas, e a primeira é: feliz é aquele, ou bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios. A palavra ímpio, no hebraico, ela sugere uma pessoa perversa, contrária a Deus, inimiga das coisas de Deus. Ímpio significa alguém que é contrário às coisas de Deus, que não respeita as coisas referentes a Deus e tampouco a sua palavra. Este é um ímpio. Portanto, ele diz: feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Com quem você tem mais contato no seu dia a dia? Com quem você conversa? Com quem você tem amizade? Quem que entra dentro da sua casa? Com quem você abre os seus problemas? Com quem você conta no seu dia a dia? Para quem você abre as coisas da sua vida? Você sabe que se você abre coisas da sua vida para alguém, obviamente essa pessoa vai aconselhar você do jeito dela e de acordo com as características e conhecimentos dela. Mas ela vai dar um conselho a você. E o texto diz que feliz é aquele que não segue o conselho de ímpio. A Bíblia está dizendo para que você não siga conselhos daqueles que não seguem a palavra de Deus e não respeitam a palavra de Deus e tampouco se importam com a palavra de Deus. O ímpio, ele representa a pessoa sem Deus, sem princípios cristãos, que age de acordo com a onda do momento. Sabe aquela pessoa que ela é morna? Ela não é crente, mas também ela não se considera mundana. Ela está ali no meio termo. Ela não se considera alguém nota 10 e nem nota 1. Ela está no meio termo sempre ali no 5. Ela não sabe muitas vezes se ela quer estar na igreja ou se ela quer estar lá fora, se tem um show ou algum compromisso mais importante que a igreja, então ela vai para o seu compromisso, mas se ela não tem nada para fazer, ela vem para a igreja porque é o que restou. Paulo diz em Romanos 3 o seguinte: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes estão em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não reconhecem o caminho da paz, e aos seus olhos é inútil temer a Deus. Essa é a descrição de um ímpio. Essa é a descrição daquele que não serve a Deus e aquele que é um ímpio. O versículo também diz que feliz é o homem que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores ou dos zombadores. Esse texto ele nos dá informações muito necessárias quando o assunto é amizade.
Você sabia que a Bíblia ela diz para você pregar o evangelho para toda criatura, mas ela também diz para você escolher as suas amizades? A Bíblia diz claramente para você escolher com quem você anda, porque ela mesmo diz que as más amizades, elas fazem o quê? Corrompem os bons costumes. Então a Bíblia está dizendo, olha, se você se aconselha com o ímpio, se você imita a conduta dele e ainda se senta na roda com ele, quem é você? Com quem você tem andado, com quem você tem caminhado, com quem que você compartilha os seus momentos, você abre a porta da sua casa para quem entrar? Quem entra dentro da sua casa é alguém que você precisa avaliar. As suas amizades vocês precisam avaliar. Nós precisamos avaliar com quem nós andamos. Porque 3 coisas que apenas pessoas muito íntimas fazem: ser aconselhado, imitar a conduta, porque sempre tem a vivência, está sempre ali, e se assentar junto nas rodas por aí. Será que nós temos feito isso? Será que nós estamos sendo crentes, mas muitas vezes crentes dentro da igreja, e lá fora nós nos relacionamos muito mais com pessoas que desrespeitam a sua fé do que com pessoas que compartilham da mesma fé? Aqui, irmãos, eu não estou dizendo para ninguém menosprezar e ser mal educado e chutar ninguém por aí, tá? Nós temos que primeiro ter educação para apresentar a salvação de Cristo para as pessoas. É a nossa função levar a salvação para as pessoas, mas não é nossa função ser amigo de todas as pessoas. É isso que esse salmo está nos ensinando. Versículo 2, acompanhe comigo. Ele continua assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. O verso 2 ele começa dizendo que não basta você não seguir conselho de ímpio, não basta você não imitar a conduta dos pecadores, não basta você não se assentar na roda dos escarnecedores. Você precisa fazer isso e meditar na lei do Senhor de dia e de noite, porque bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer na lei, na palavra do Senhor. Esse também é um outro ponto importante. Como está a sua leitura da palavra de Deus? Como você tem se relacionado com a palavra de Deus? Porque mesmo que você não siga conselho de ímpio, mesmo que você não imite a conduta de pecadores, mesmo que você não se assente à roda dos escarnecedores, se você não medita na lei do Senhor, você ainda não é um bem-aventurado, como o texto está dizendo. Porque bem-aventurado é que faz uma coisa e outra. Como tem sido? Quantos minutos você gasta por dia lendo a Bíblia? Quantos minutos você gasta por dia aprendendo da palavra de Deus, ou ouvindo uma mensagem, ou buscando coisas referentes à palavra dele? A própria Bíblia diz que ela é a lâmpada para os nossos pés, e ela é a luz para os nossos caminhos, e tem muito cristão vivendo no escuro. Ela é a lâmpada, ela que ilumina, ela que nos dá direção para onde seguir, ela que me ensina, olha, aqui é a calçada, fique seguro, pode andar aqui, olha, aqui já é a rua. Se você for para a rua, você será atropelado. É ela que me dá as coordenadas para viver. E tem muito crente que não tem essa luz, não tem essa lâmpada. Tem uma analogia que diz que certa vez uma tribo indígena, que havia sido evangelizada há pouco tempo, recebeu um visitante ateu. E o visitante ateu, vendo a Bíblia na tenda do cacique, ele zombou da Bíblia. O cacique não disse nada, ele era recém-convertido, e no momento do jantar, o cacique olhou para aquele visitante e disse assim: você está vendo aquele forno lá atrás? O visitante, sim. É grande o forno, não é? O cacique disse o seguinte: olha, é ali que nós acostumávamos assar os nossos visitantes, porque nós éramos tribos canibais há pouco tempo atrás. Mas através do evangelho e através da palavra de Deus, hoje você está participando do jantar e não é o nosso jantar.
Mesmo você zombando da palavra de Deus, é ela que salvou a sua vida. O francês Voltaire, ele disse que a Bíblia era fogo de palha. Que em menos de 100 anos essa questão de Bíblia e essa questão da palavra de Deus logo evaporava, porque aquilo era a invenção da cabeça das pessoas, era apenas um modismo, era apenas fogo de palha. Voltaire morreu e a Sociedade Bíblica Francesa comprou a casa dele e usou as suas máquinas de escrever para produzir mais e mais Bíblias. A palavra de Deus, ela é que norteia os nossos caminhos. Porém, eu fico admirado como muitos cristãos não têm conhecimento para defender a fé que eles dizem ter. Eu fico mais impressionado ainda em saber que um menino de 12 anos, muçulmano, ele sabe o Alcorão de cor. E muitas vezes nós não sabemos defender a nossa fé quando somos questionados aí fora. Que fé é essa que nós dizemos que temos? Que fé é essa que não te impulsiona a aprender mais sobre a palavra de Deus? Que fé é essa? Certa vez Tiago disse que a fé sem obras ela é morta. A sua fé ela é invisível, mas ela é traduzida através das suas obras. Você não deve fazer obras para ser salvo, você faz porque você é um salvo. Mas o que essa fé tem produzido na sua vida? Você gasta mais tempo no Instagram ou você gasta mais tempo lendo a Bíblia? Você gasta mais tempo com os seus interesses pessoais ou buscando de Deus? Porque, segundo o texto, o bem-aventurado é aquele que medita nessa lei de dia e de noite. Como assim meditar na lei de dia e de noite? Eu não posso, eu tenho que trabalhar. O texto não está dizendo para você acordar pela manhã, tomar um café, pegar a Bíblia e ficar o dia todo e de dia e de noite. Não é isso, é uma força de expressão que ele está usando. Olha, é aquele que sempre está conectado à palavra de Deus. É aquele que sempre tem o seu coração voltado às coisas de Deus. É aquele que busca as coisas de Deus e que se interessa pelas coisas de Deus. Nada além do que está no nosso alcance. Nada além do que nós podemos fazer. A grande questão, como outras vezes eu já disse, nós usamos muletas, dizendo que nós não temos tempo, não dá, é muito corrido para mim. Mas eu sempre lembro que todo mundo aqui arruma tempo para as suas prioridades. Versículo 3, continuem comigo. Diz assim: essa pessoa, que faz o que o versículo 1 e 2 disse, ela é como árvore plantada à beiras de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Vamos lá de novo? É como árvore plantada à beiras de águas correntes. Dá o fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. A pessoa que não anda com ímpios e a pessoa que segue na palavra do Senhor é semelhante a uma árvore à beira de águas correntes. Alguém aqui já viu árvore em beira de rio seca? Alguém aqui já viu árvore na beira de rio seca, sem frutos? Por que isso não acontece? Porque ele usa essa analogia de uma árvore plantada à beira de águas correntes, provavelmente um rio. Porque a raiz está sempre umedecida. A raiz está sendo sempre nutrida. Nunca seca, nunca acaba. Porque a água ela é corrente e ela passa ali nutrindo aquela árvore de dia e de noite. E aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite e não fica com conversinha ou amizades tortas por aí, é comparado como alguém que é uma árvore à beira de águas correntes. Dá o fruto no tempo certo, nos tornando frutíferas. As folhas não murcham. Ele está descrevendo uma árvore saudável. Ele está descrevendo uma árvore boa. Ele está descrevendo uma árvore que cumpre o seu propósito de dar os frutos com a qual ela foi designada pelo próprio Deus. Para que você foi designado? Para que Deus te chamou?
Você já parou para pensar qual o sentido de você estar aqui hoje e qual o sentido de você fazer parte de uma igreja? Será que é simplesmente para nós nos relacionarmos e fazermos amizades, que isso é muito bom? Mas será que é só isso? Será que nós não temos que dar frutos? Será que nós não temos que ter uma vida saudável perante Deus, assim como uma árvore à beira das águas correntes? Nesse texto, a palavra no hebraico que ele diz que as folhas nunca murcham, a palavra murchar no hebraico dá o sentido de se tornar um tolo e cair por causa dos seus próprios erros. Ou seja, se as nossas folhas elas nunca murcham, quer dizer que a pessoa que é instruída pela palavra de Deus, ela nunca vai ser tola e tropeçar por erros que ela poderia evitar se conhecesse a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós nos tropeçamos quando estamos enxergando o nosso caminho à frente. E é isso que ele diz, que essa pessoa ela terá sucesso, ela prosperará, porque ela evitará de bater a sua cabeça várias vezes. Porque a palavra de Deus nos orienta o que devemos fazer, a palavra de Deus molda o nosso entendimento e o nosso comportamento. E muitas vezes nós cometemos erros primários, porque nós pouco conhecemos a palavra de Deus. Nós já vemos com a marca do pecado, nós já somos pecadores por natureza, que já é terrível. E ainda muitas vezes não somos instruídos. Qual o final disso? Alguém que já nasceu pecador e ainda não tem a instrução da palavra de Deus. Onde chegaremos nós? Você já cometeu algum erro na sua vida que depois de conhecer a palavra de Deus você pensou, poxa, se eu conhecesse antes eu não faria igual? Você já cometeu algum erro? Você já caiu por alguma tolice que você tenha cometido? E depois olhou e falou, a Bíblia ensinava sobre isso e eu nunca sequer dei conta? A Bíblia me instruía. A Bíblia era o meu alerta para que eu não cometesse determinadas coisas. Importante deixar claro aqui, irmãos, que todos estamos sujeitos a erros, tá? Nós somos pecadores e todos nós vamos errar. Isso não tem nada a ver se nós lemos a Bíblia ou não, porque os problemas aparecem para todos. Mas consequência dos nossos próprios pecados, isso nós podemos evitar. Porque a tempestade, ela cai na cabeça de todo mundo. Existem problemas na nossa vida que não está no nosso controle, e eles vêm, eles aparecem e faz parte da vida. Você não pode evitá-los, você precisa enfrentá-los. Agora existem consequências dos nossos pecados, que sim, nós podemos evitar se nós conhecêssemos a palavra de Deus. Versículo 4 ao versículo 6, para nós caminharmos para o final. Diz assim: não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, e nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Nesse ponto, o salmista deixa claro que não existe neutralidade. Ele apresenta duas figuras aqui, o ímpio e o justo. Simples assim. Ele não apresenta uma terceira figura que está ali num campo intermediário e que ele não é nenhuma coisa e nem outra. Ou a pessoa ela é justa, porque foi justificada através da fé em Cristo, ou ela é ímpia. Não existe um meio termo. Então ele faz um contraste. Após ele apresentar o justo como uma árvore saudável à beira de águas correntes, aquele que prospera, dá o fruto no tempo certo, ele então faz um contraste e diz o seguinte: não é o caso dos ímpios. Não é o caso dos perversos. Não é o caso dos inimigos de Deus. Não é o caso dessas pessoas. Ao contrário, elas não são uma árvore enraizada na terra, elas são palhas secas que o vento leva. Olha que contraste interessante. A firmeza de uma árvore saudável
com a fraqueza de uma palha seca que um simples vento arrasta para um lado e para o outro. Não tem raiz, não tem princípio, por isso são jogados de um lado para o outro. Comportam-se como se não existisse Deus, comportam-se apenas pautados nas suas vontades, apenas pautado nos seus interesses. Se algo é atrativo e dá dinheiro, ele faz. Se algo é errado, mas é proveitoso, eles fazem. Se é algo que parece que precisa de um jeitinho, não tem problema nenhum, nós fazemos o jeitinho, mas o importante é se dar bem, porque o importante é ser feliz. Essa é a vida dos ímpios. Eles seguem, alguém que já viu aquela... Dançam conforme a música. O mundo toca qualquer música e lá estão os ímpios dançando conforme a música, porque eles não sabem quem são, de onde vieram e nem para onde vão. E isso traz consequências. Repare comigo que ele diz no versículo 5, depois que diz que eles são palhas que o vento leva. Por isso, por serem palhas que o vento leva e não terem firmeza, eles não resistirão no julgamento, e nem os pecadores na comunidade dos justos. Eu disse no começo que hoje tudo é relativo e hoje pouco se fala sobre céu e sobre inferno. Hoje pouco se fala que há um futuro, ou a vida é eterna, ou o inferno também é eterno, mas pouco se fala. Talvez não é tão atrativo, não é tão agradável aos ouvidos, não é tão legal, não atrai tantas pessoas. Mas o texto diz que os ímpios, os perversos, os inimigos de Deus, aqueles que vivem como se Cristo não fosse voltar, eles não resistirão no dia do juízo. O salmista ele está trazendo o juízo novamente. Ele está trazendo a colheita de Deus, que naquele dia julgará todos, vivos e mortos, ímpios e justos. Ninguém escapará daquele dia. Tenha você uma condição financeira boa ou não, seja você alto ou não, seja você a pessoa que for, todos nós estaremos naquele dia. Todos nós prestaremos contas a Deus. Essa verdade sobre o juízo, ela é tão evidente na Bíblia, mesmo hoje em dia não se ouvindo muito, que tem alguns textos que falam sobre isso. Em Mateus 25, versículo 31 ao 33, Jesus disse: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará no seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Eclesiastes 12:14, Salomão diz: pois Deus trará julgamento a tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal, ele vai julgar. Em Hebreus 9:27 ele diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma vez só e depois disso prestar contas a Deus. Em Daniel 12:2 ele diz: multidões que dormiram no pó da terra, os que morreram, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, para o desprezo eterno e para o fogo. A Bíblia constantemente está nos mostrando dois caminhos. O mundo pode mudar, as ideologias aí fora podem mudar, as novidades evangélicas podem surgir, o relativismo pode ficar mais forte ainda, a perversão pode aumentar e muitas vezes entrar dentro das igrejas, mas a palavra de Deus, ela nunca vai ser alterada. Um dia eu e você fecharemos os nossos olhos deste mundo, e se você for justo, você será salvo. Se você for ímpio, você irá ser condenado. Ponto final. Isso nunca vai mudar. Isso nunca vai mudar. E o Salmo termina dizendo assim: porque o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva a destruição. Sabe por que Deus aprova o caminho dos justos? Porque esse caminho é Cristo.
Sabe por que ele aprova o caminho dos justos? Porque o próprio caminho que é Cristo justificou essas pessoas. Por isso Deus aprova o caminho dos justos. De todas as outras religiões que nós citamos, de todas as outras seitas que existem, líderes religiosos, por exemplo, como Siddhartha Gautama, Maomé, Moisés e tantos outros, eles nunca se apresentaram como o verdadeiro caminho. Aliás, muitos deles antes de morrerem, eles disseram que não havia sentido na vida. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso, o cristianismo ele é superior a qualquer outra religião. Porque o próprio Deus desceu nessa terra em forma humana e declarou: eu sou o caminho, não um dos. Eu não sou beco, eu não sou viela, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro jeito de ser salvo. Ou nós andamos como justos, ou nós andamos como ímpios. Se somos realmente justificados e salvos por Deus, nós seremos como essas árvores, plantadas à beira de águas correntes. Muitas vezes nós podemos até estar na igreja. Podemos ser membros de igreja, podemos ter ministérios, podemos fazer o que for. Mas as nossas atitudes é que vão demonstrar se eu sou justo ou se eu sou ímpio. Porque, como eu já disse, as obras não salvam ninguém, mas ela testifica ao verdadeiro salvo. Feche seus olhos, abaixe suas cabeças.